O sol ainda nem havia nascido completamente quando o fazendeiro já estava acordado. Não era por obrigação, era por costume e solidão. Todas as manhãs, antes mesmo da primeira luz tocar as colinas secas do deserto, ele se sentava na varanda de madeira rangente, segurando uma caneca de café preto forte demais para a maioria dos homens, mas perfeito para alguém que não tinha ninguém com quem dividir o gosto. Seu nome era Daniel Hale. Naquela região isolada do Velho Oeste, seu nome era conhecido, mas nunca dito com proximidade. Era o tipo de homem que todos respeitavam, mas poucos realmente conheciam. Ele não frequentava saloons, não participava de conversas, não tinha família e nunca sorria. Havia comprado aquela terra anos antes, quando ainda era jovem, e acreditava que o trabalho duro podia substituir qualquer coisa que a vida tivesse tirado dele. O terreno era árido, castigado pelo vento e pela poeira, mas ele conseguiu transformá-lo em uma fazenda produtiva, com um pequeno poço de água, alguns cavalos resistentes e uma plantação que sobrevivia teimosamente ao clima impiedoso. Mas o silêncio era seu verdadeiro companheiro. E ele não reclamava, porque o silêncio não fazia perguntas, não lembrava do passado, não trazia memórias, nem dores. Naquela manhã, enquanto observava o horizonte, Daniel percebeu algo estranho. Uma linha de poeira no caminho. Alguém vinha a cavalo. Isso não era comum. A estrada até sua fazenda era longa, isolada e evitada por viajantes. A maioria preferia rotas mais seguras, onde havia cidades, proteção e comércio. Ali só havia vento e solidão. Daniel estreitou os olhos. A silhueta era pequena demais para ser um homem corpulento, e o cavalo parecia exausto. Quando finalmente a figura se aproximou o suficiente, ele sentiu algo raro acontecer dentro de si. Surpresa. Era uma mulher. E não apenas qualquer mulher. Ela usava roupas típicas Apache, couro macio, franjas gastas pelo tempo e contas coloridas costuradas à mão. Seus cabelos negros estavam soltos e o rosto carregava marcas de cansaço e poeira, mas também algo que ele não conseguia explicar. Força. Uma força silenciosa. Ela mal conseguia se manter sentada na sela. O cavalo parou sozinho, como se soubesse que aquele era o último ponto antes do colapso. E então ela simplesmente caiu. Daniel levantou-se imediatamente, não por impulso heróico, mas por instinto humano. Ele correu até ela e ajoelhou-se na terra quente. Seu rosto estava pálido, os lábios secos, os olhos fechados. Mas ela ainda respirava. Ele hesitou por apenas um segundo. Não por medo, mas porque sabia exatamente o que aquilo significava. Ajudar uma Apache não era algo simples naquela região. Os conflitos entre colonos e tribos ainda deixavam cicatrizes profundas. Havia desconfiança, histórias de violência e uma tensão invisível que pairava sobre qualquer encontro. Mas Daniel não era um homem que tomava decisões baseadas em histórias. Ele tomava decisões baseadas no que estava diante de seus olhos. E diante dele havia apenas uma mulher faminta e exausta, nada mais. Ele a carregou com cuidado até dentro da casa. Era leve demais. Leve como alguém que não comia direito há dias. Ele a colocou na cama simples do quarto e trouxe água. Quando os primeiros goles tocaram seus lábios, ela reagiu instintivamente, segurando a caneca com uma força surpreendente, como se temesse que alguém atirasse. Seus olhos se abriram, e naquele instante, Daniel sentiu algo estranho percorrer sua espinha. Os olhos dela eram escuros, profundos e cheios de alerta. Ela tentou se levantar imediatamente. Falhou. Ele ergueu as mãos devagar. Calma, disse com voz baixa. Você está segura. Ela não respondeu, apenas o observou, longamente, como se estivesse tentando decidir se ele era um perigo ou uma chance de sobreviver. O silêncio entre eles durou vários segundos. Até que ela falou. Sua voz era rouca,
mas firme. Por quê? Daniel franziu a testa. Porque... O quê? Porque me ajudou? Ele ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu simplesmente, porque você precisava. A resposta pareceu surpreendê-la. Talvez porque não havia segundas intenções, nem justificativas longas, apenas uma verdade simples. Ele foi até a cozinha e voltou com comida, pão, carne seca e um pouco de feijão. Quando colocou o prato diante dela, os olhos da mulher mudaram. Não havia mais apenas alerta, havia algo mais profundo, algo que parecia emoção. Ela olhou para a comida como se fosse algo sagrado. E então começou a comer, devagar no início, depois com uma fome impossível de esconder. Daniel apenas observou em silêncio, e foi naquele momento que algo dentro dele mudou. Não era pena, não era curiosidade, era a sensação estranha de que aquele encontro não era um acaso, como se o destino tivesse decidido quebrar o silêncio de sua vida. Quando ela terminou, limpou as mãos e olhou para ele novamente. Meu nome é Aiana. Ele assentiu. Daniel. Outro silêncio. Mas agora era diferente, menos tenso, mais humano. Ela parecia prestes a dizer algo, quando seus olhos se arregalaram de repente. Ela olhou pela janela. Seu corpo ficou rígido, e então ela sussurrou. Eles me encontraram. Daniel virou-se. E o que viu fez seu coração bater mais forte. No horizonte, dezenas de cavaleiros surgiam, silenciosos, imponentes, e avançando diretamente para sua fazenda. Antes que ele pudesse reagir, Aiana falou com urgência. Você não devia ter me ajudado. A poeira subia como uma muralha dourada. Os cavalos se aproximavam rapidamente. E em poucos minutos, toda a fazenda estava cercada. Homens Apache armados, montados e imóveis como estátuas, observando, esperando. Daniel ficou parado no meio do pátio, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre si. Não havia gritos, não havia ameaças, apenas um silêncio denso. E então um dos guerreiros avançou, um homem mais velho. Seu rosto carregava autoridade natural. Ele parou diante de Daniel, olhou para a casa. Depois voltou o olhar para o fazendeiro e perguntou, foi você? Quem dividiu sua comida com ela? Daniel respirou fundo e respondeu sem hesitar. Sim. O guerreiro o encarou por alguns segundos, longos, intensos, e então disse algo que Daniel jamais esperaria ouvir. Então você agora faz parte da história dela e da nossa. O vento soprou forte naquele instante. E Daniel percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. Ele não estava cercado por inimigos. Ele estava cercado por um destino do qual não poderia mais escapar. O silêncio era tão denso que parecia ter peso. Daniel conseguia ouvir o próprio coração batendo enquanto permanecia imóvel diante do líder Apache. O homem não demonstrava raiva, mas também não havia calor algum em sua expressão. Era um olhar antigo, profundo, o olhar de alguém acostumado a decidir destinos. Atrás dele, dezenas de guerreiros mantinham-se completamente quietos, montados em seus cavalos como se fossem parte da própria paisagem. Aiana surgiu na porta da casa naquele instante, ainda fraca, mas firme o suficiente para caminhar. Não, disse ela com voz tensa. Ele não tem culpa. O líder voltou os olhos para ela. E pela primeira vez, sua expressão mudou. Não suavizou completamente, mas havia algo ali. Alívio. Você desapareceu por 3 luas, disse ele. Toda a tribo acreditava que estava morta. Daniel percebeu a surpresa em si mesmo. 3 luas? Ela estava fugindo há tanto tempo assim? Aiana desceu os degraus devagar. Eu não podia voltar, respondeu ela. Ainda não. O líder franziu o senho. Sua ausência colocou todos em perigo. Daniel observava, tentando compreender aquela dinâmica. Aquilo não parecia uma captura,
nenhum resgate comum. Havia algo muito maior acontecendo. O líder voltou-se novamente para Daniel. Diga-me, homem branco, falou com firmeza. Ela lhe contou quem realmente é? Daniel olhou para Aiana. Ela permaneceu em silêncio. Seus olhos estavam cheios de tensão. E foi naquele instante que Daniel entendeu. Havia algo que ela não lhe dissera, algo importante. Ele respondeu honestamente, não. O líder assentiu lentamente. Então saiba, disse ele, que você alimentou, abrigou e protegeu a filha do nosso chefe. O mundo pareceu parar por um segundo. Daniel piscou. A filha do chefe? Aiana fechou os olhos, como se aquela revelação fosse inevitável. Mãe, confirmou o líder. E não apenas isso. Ele respirou fundo antes de continuar. Ela é a próxima guardiã do nosso povo. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo. Daniel sentiu um peso inesperado em seu peito. Não era medo, era compreensão. Agora tudo fazia sentido. A forma como os guerreiros estavam ali. A urgência, a preocupação. Ela não era apenas uma mulher perdida. Era alguém cujo destino estava ligado ao de toda uma tribo. Por que fugiu? Perguntou o líder, sua voz carregada de decepção. Aiana demorou a responder. Quando falou, sua voz era baixa, mas firme. Porque não queria o destino que escolheram para mim. Os guerreiros trocaram olhares discretos. O líder endureceu o rosto. Seu destino não foi escolhido por homens, disse ele. Foi escolhido pelos espíritos. Não, respondeu ela, levantando o queixo. Foi escolhido pelo medo. Daniel sentiu a tensão crescer. O líder deu um passo à frente. Você sabe o que acontecerá se rejeitar o caminho que lhe foi dado. Ela assentiu. Sei. Então por que correu? Houve um longo silêncio. E então ela disse algo que mudou completamente o clima do momento, porque queria saber como é viver, sem ser apenas um símbolo. Os olhos dela se voltaram brevemente para Daniel, e foi um olhar diferente de todos os outros. Havia gratidão, mas também algo mais profundo, algo silencioso. Eu queria sentir o mundo como uma pessoa comum, continuou ela. Comer quando tivesse fome, andar sem escolta, conversar sem ser observada, fazer escolhas minhas. O líder a observava com atenção, e pela primeira vez, seu olhar não era apenas severo. Havia compreensão ali, mas também tristeza. E encontrou isso aqui? Perguntou ele. Aiana hesitou, depois respondeu. Sim. Daniel sentiu algo apertar dentro de si ao ouvir aquilo. Ele nunca pensara que sua vida solitária pudesse representar liberdade para alguém. O líder voltou-se para Daniel. Você a tratou como igual, disse ele, não como inimiga. Daniel assentiu. Porque ela não era uma inimiga. O líder estudou seu rosto por alguns segundos. E então falou algo inesperado. Muitos homens brancos não fariam o mesmo. Daniel respondeu com calma. Muitos homens, de qualquer povo, não fariam. Houve um silêncio respeitoso, e naquele momento, algo invisível mudou entre eles. A tensão não desapareceu, mas foi substituída por algo diferente, reconhecimento. O líder respirou fundo. Não viemos para a guerra, declarou. Viemos para trazê-la de volta. Ele olhou para Aiana. A tribo precisa de você. Os olhos dela se encheram de conflito. E se eu não quiser voltar agora? Essa pergunta fez os guerreiros se agitarem levemente. O líder permaneceu firme. Então, o equilíbrio será quebrado. Ou talvez, disse ela, precise mudar. O vento soprou forte naquele instante, levantando poeira entre eles. Daniel percebeu que estava testemunhando algo raro. Não um confronto, mas uma decisão de destino. O líder olhou novamente para ele. Você entende o que significa o que fez? Daniel respondeu. Salvei uma vida. O líder assentiu lentamente. E agora essa vida está ligada à sua. Daniel franziu a testa.
Como assim? Ayana respondeu antes que o líder falasse. Entre nós, disse ela, quem salva alguém da morte se torna parte do caminho dessa pessoa. Daniel ficou em silêncio. Ela continuou. Isso significa que nossas histórias agora estão conectadas. Os olhos dela encontraram os dele, e dessa vez não havia apenas gratidão. Havia algo mais profundo, algo que nenhum dos dois ainda compreendia completamente. Mas ambos sentiram. O líder observou a troca silenciosa entre eles e disse com voz calma: o destino às vezes escolhe caminhos que os homens não esperam. Ele se virou. Vamos partir ao amanhecer. E então acrescentou, olhando diretamente para Daniel: você pode ficar, mas saiba, a história dela nunca mais estará longe da sua. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Daniel não conseguiu dormir. Ele permaneceu sentado na varanda, olhando o céu estrelado, e ouviu passos suaves atrás de si. Era Ayana. Ela sentou-se ao lado dele em silêncio. Por alguns minutos nenhum dos dois falou, até que ela disse: obrigada por não ter perguntado quem eu era. Daniel respondeu: não importava. Ela olhou para ele. Importa agora? Ele pensou por um momento. Depois respondeu: importa que você está aqui, e pela primeira vez desde que se conheceram. Ayana sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E naquele instante, algo invisível nasceu entre eles. Não era amor ainda, mas era o começo. Um vínculo silencioso, profundo e impossível de desfazer. O amanhecer chegou silencioso, mas não era o silêncio habitual que Daniel conhecia. Era um silêncio carregado de expectativa. Da varanda, ele observava os membros da tribo se preparando para partir. Os cavalos eram selados com movimentos calmos, quase cerimoniais. Ninguém falava alto. Não havia pressa. Tudo parecia guiado por uma ordem invisível e antiga. Ayana ainda não havia aparecido. E aquilo inquietava Daniel mais do que ele queria admitir. Durante anos, ele vivera sozinho, sem sentir falta de ninguém. O silêncio sempre fora seu refúgio. Mas agora, pela primeira vez, a ideia de ver alguém partir causava um peso inesperado em seu peito. Ele não gostou dessa sensação, porque ela o tornava vulnerável. E Daniel Hale não era um homem acostumado a depender de sentimentos. Foi então que ele ouviu passos atrás de si. Ayana surgiu da casa. Ela parecia diferente naquela manhã. Não apenas fisicamente. Havia uma mudança em sua postura. Algo mais firme, mais consciente, como se tivesse aceitado uma verdade difícil durante a noite. Mas seus olhos ainda carregavam conflito. Eles vão partir em breve, disse ela com voz baixa. Daniel assentiu. Eu sei. Houve um silêncio entre eles, um silêncio cheio de palavras não ditas, até que ela perguntou: você quer que eu vá? A pergunta o pegou desprevenido. Ele demorou alguns segundos para responder. Não é sobre o que eu quero, disse por fim. É sobre o que você precisa fazer. Ela estudou o rosto dele. E se eu não souber mais o que preciso? Ele suspirou. Então, talvez ainda não seja hora de decidir. Os olhos dela suavizaram. Você sempre fala como se tudo fosse simples. Não é simples, respondeu ele. Eu só tento não complicar mais do que já é. Ela deu um pequeno sorriso triste. Na minha vida, nada nunca foi simples. Antes que Daniel pudesse responder, o líder da tribo se aproximou. Sua presença era firme, mas não agressiva. Ele olhou primeiro para Ayana. É hora. Ela não se moveu. O líder então voltou seu olhar para Daniel. Antes de partirmos, há algo que precisa ser feito. Daniel franziu o senho. O quê? O líder respondeu com calma. A tribo precisa saber quem é o homem que agora está ligado ao destino dela. Daniel permaneceu imóvel. E como pretendem fazer isso? Observando você, disse o líder. Não com armas, não com violência. Ele fez uma pausa antes de continuar, mas com verdade.
a Iana deu um passo à frente. Não precisam fazer isso. O líder balançou a cabeça. Precisamos. Ele olhou diretamente para Daniel. Entre nosso povo, quando alguém salva uma vida sagrada, essa pessoa deve provar que sua intenção é pura. Daniel respirou fundo. E como se prova isso? O líder respondeu, vivendo entre nós por um dia. O coração de Daniel bateu mais forte. Quer que eu vá até a aldeia? Sim. A Iana arregalou os olhos. Isso é perigoso. O líder respondeu calmamente. Não para quem não tem más intenções. Daniel olhou para a Iana. Ela parecia dividida entre preocupação e algo que ele não conseguia nomear. Você não precisa fazer isso, disse ela em voz baixa. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu. Talvez eu precise. Ela o encarou. Por quê? Ele hesitou. E então disse algo que surpreendeu até a si mesmo. Porque não quero que sua história siga sem saber qual parte eu realmente tive nela. Os olhos dela se encheram de emoção. O líder assentiu lentamente. Então venha conosco. A viagem até a aldeia levou horas. O deserto parecia diferente quando visto ao lado da tribo. Daniel percebeu como os guerreiros se moviam em harmonia com a terra. Eles não lutavam contra o ambiente. Pareciam fazer parte dele. Ninguém o tratava com hostilidade. Mas também ninguém sorria. Era uma observação silenciosa, uma avaliação constante. Quando chegaram, Daniel viu algo que nunca tinha presenciado antes. A aldeia não era apenas um conjunto de tendas. Era um organismo vivo. Crianças corriam entre as estruturas. Mulheres trabalhavam preparando alimentos e tecidos. Homens conversavam em pequenos grupos. Havia vida, havia comunidade. Algo que ele não tinha há anos. E aquilo mexeu com ele mais do que esperava. A Iana caminhava ao lado dele. Em determinado momento, ela falou baixinho. Está assustado? Ele respondeu honestamente. Um pouco. Ela sorriu de leve. Eu também fiquei quando conheci o mundo fora daqui. Ele olhou para ela. E agora? Ela demorou para responder. Agora estou assustada de novo. Por quê? Ela o encarou profundamente. Porque não sei mais a qual mundo pertenço. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro dele. O líder conduziu Daniel até o centro da aldeia. Ali havia uma fogueira apagada. Esta noite, disse o líder, você ficará aqui. Sozinho? Perguntou Daniel. Não, respondeu ele. Entre nós. Ele fez uma pausa. Apenas observe. Ouça. Viva como vivemos. Daniel assentiu. E isso será suficiente? O líder respondeu. A verdade sempre se revela quando um homem não está tentando prová-la. A noite caiu lentamente. Daniel passou horas apenas observando. Ele viu como as pessoas compartilhavam comida, como cuidavam dos idosos, como as histórias eram contadas ao redor do fogo. Não havia riqueza, não havia luxo, mas havia algo que ele reconheceu imediatamente. Pertencimento. Em determinado momento, a Iana sentou-se ao lado dele. O que está sentindo? Perguntou ela. Ele demorou a responder. Que vivi muitos anos sem perceber o que realmente faltava. Ela olhou para ele com atenção. E o que faltava? Ele virou o rosto para ela. Pessoas. O silêncio entre eles ficou carregado. Ela sussurrou. Você não é tão solitário quanto pensa. Ele respondeu. Nem você. Seus olhares se prenderam por um longo instante. E ali, sem palavras, algo mudou novamente entre eles. O vínculo já não era apenas gratidão, nem apenas respeito. Era algo mais profundo. Algo que começava a puxar ambos em direções que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Ao longe, o líder observava os dois em silêncio e murmurou para um ancião ao seu lado. O destino já começou a escolher. Naquela noite, Daniel percebeu uma verdade que o deixou inquieto. Ele havia ido até ali para provar que não representava perigo, mas sem perceber,
tornara-se parte de algo muito maior do que imaginava. E quando finalmente fechou os olhos para dormir, uma pergunta ecoava em sua mente. Se Ayana tivesse que escolher entre a tribo e a vida que conheceu ao lado dele, qual dos dois mundos sobreviveria? O amanhecer chegou frio e silencioso. Daniel acordou antes de todos, como sempre fazia em sua antiga vida. Mas desta vez não havia a varanda solitária, nem o som distante do vento atravessando campos vazios. Havia vozes suaves, passos, o cheiro de fogo e alimento sendo preparado. E pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentia sozinho ao abrir os olhos. Mas junto com aquela sensação veio outra, incerteza. Ele sabia que aquele dia mudaria tudo, porque naquele dia Ayana teria que escolher, e ele também. A tribo começou a se reunir lentamente no centro da aldeia. Os anciãos sentaram-se próximos à fogueira. Os guerreiros formaram um círculo amplo. Mulheres e crianças observavam em silêncio respeitoso. Era uma reunião importante, uma decisão coletiva. Daniel ficou ao lado de Ayana. Ela parecia calma por fora, mas suas mãos estavam levemente trêmulas. Ele percebeu, e sem dizer nada, apenas encostou sua mão na dela. Não foi um gesto ousado, nem romântico, foi simples, humano, e ela apertou sua mão de volta. Por um instante, ambos sentiram que aquele contato dizia tudo o que palavras não poderiam dizer. O líder da tribo levantou-se. Sua voz era firme, ecoando com autoridade natural. Hoje decidimos o caminho de dois destinos, disse ele. O destino de Ayana e o destino do homem que salvou sua vida. Ele olhou diretamente para Daniel. Você passou a noite entre nós, observou nossa vida, compartilhou nosso silêncio. Ele fez uma pausa. Diga agora, homem branco, o que viu? Todos os olhos se voltaram para Daniel. Ele respirou fundo e respondeu com sinceridade absoluta. Eu vi algo que não existe na minha vida há muito tempo. O líder aguardou. O quê? Daniel olhou ao redor. Para as crianças, para os anciãos, para as famílias. E então disse, eu vi pessoas que pertencem umas às outras. O silêncio que se seguiu foi profundo, respeitoso. O líder assentiu lentamente. E o que você deseja agora? Essa pergunta pesou no ar. Daniel demorou a responder, porque sabia que aquela resposta mudaria tudo. Ele olhou para Ayana e falou com calma. Eu não desejo tirar ninguém do lugar onde pertence. Os olhos dela se encheram de emoção. Ele continuou, mas também não posso negar que, desde que a conheci, minha vida deixou de ser apenas silêncio. O vento soprou forte naquele instante, e todos sentiram a verdade nas palavras dele. O líder voltou-se para Ayana. E você? Ela fechou os olhos por um momento, respirou fundo, e então falou. Eu fugi porque achava que meu destino era uma prisão. Ela olhou para sua tribo. Mas descobri que não era a tribo que me prendia. Sua voz tremeu levemente. Era o medo de viver sem escolher por mim mesma. Ela virou-se para Daniel. Foi com ele que aprendi isso. Os murmúrios ao redor cessaram. Todos ouviam atentamente. Ela continuou. Meu caminho sempre foi proteger meu povo. Isso não mudou. Ela fez uma pausa e então disse as palavras que carregavam seu verdadeiro conflito. Mas agora eu sei que também quero viver como mulher. Não apenas como símbolo, não apenas como guardiã, mas como alguém que sente, ama e escolhe. O líder a observou por longos segundos, e quando falou, sua voz já não carregava dureza, mas sabedoria. Os espíritos não escolhem apenas deveres. Eles também escolhem caminhos. Ele olhou para Daniel, e às vezes colocam dois mundos frente a frente, não para dividir, mas para unir. O silêncio tornou-se carregado de emoção. O líder ergueu a mão. A decisão está tomada. Todos prenderam a respiração. A Ayana continuará sendo guardiã do nosso povo.
Ela fechou os olhos aliviada, mas ele ainda não havia terminado. Porém, seu caminho não precisa mais ser solitário. Ele voltou-se para Daniel. Se desejar, você pode permanecer entre nós. Não como estrangeiro, mas como alguém que provou seu coração. Daniel ficou imóvel. A proposta era algo que ele jamais imaginara: ter um lugar, uma comunidade, pertencer. Ele olhou para Aiana e viu nos olhos dela a mesma pergunta que estava em seu coração. Mas então ele pensou na sua fazenda, na terra que construiu sozinho, no lugar que por anos foi sua única identidade. E respondeu com honestidade: eu não posso abandonar minha terra. Aiana abaixou o olhar por um instante, mas ele continuou: mas também não quero voltar a viver como antes. Ele olhou diretamente para ela. Então escolho um caminho diferente. O líder ergueu uma sobrancelha. Qual? Daniel respondeu: construir uma ponte entre nossos mundos. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era um silêncio cheio de esperança. Aiana deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam. Você faria isso? Ele sorriu levemente. O primeiro sorriso verdadeiro que ela já vira nele. Eu já comecei no dia em que dividi minha comida com você. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não chorou, porque não era tristeza. Era algo muito mais profundo. Era pertencimento. Meses depois, a fazenda de Daniel não era mais silenciosa. Crianças da tribo apareciam frequentemente para ajudá-lo. Trocas de alimentos e conhecimentos aconteciam regularmente. E aos poucos, um caminho invisível surgiu entre a aldeia e a terra dele. Um caminho de respeito, confiança e união. Aiana ia e voltava entre os dois mundos, como guardiã, como mulher, como ponte. E nas noites tranquilas, ela se sentava ao lado de Daniel na varanda. O silêncio entre eles já não era solidão, era paz. E sempre que ele a olhava, lembrava daquele primeiro dia. O dia em que apenas dividiu sua comida com uma desconhecida, sem saber que naquele simples gesto ele havia mudado o destino de duas vidas, e talvez de dois mundos inteiros.